Ah, os trópicos. Clima quente, úmido, cenários paradisíacos, fauna e flora ideal para o ecoturismo dos sonhos para a grande maioria dos turistas estrangeiros. Mas também podemos dizer que é o lugar preferido para outro tipo de seres. Sim, seres. Aqueles que 10 entre 10 habitantes das regiões tropicais odeiam. Sim, eles mesmos. Vírus e seus vetores. Ou melhor dizendo, os mosquitos. É isso mesmo. Essa dupla é implacável com a população desta região, levando a muitas doenças, as mais conhecidas e contraídas como a leishmaniose, malária e hepatite B. Mas vamos falar também e muito sobre seus mais cruéis adversários, os médicos e pesquisadores da medicina tropical. Heróis que procuram de todos os meios curas e medidas preventivas para combater esses vilões da saúde pública. Para combater essas doenças, é preciso antes conhecê-las, saber todas as suas armas e artimanhas. Vamos começar pela malária. A malária é uma doença causada pela infecção por um protozoário do gênero Plasmodium, transmitida por mosquitos do gênero Anopheles, que são vetores de doenças em todo o mundo. Das 4 espécies de plasmódios que afligem o homem, 3 são encontrados no Brasil. O mais importante deles é o P. falciparum, não por ser o mais comum, atribuído ao P. vivax, mas por ser o mais agressivo e potencialmente fatal. O agente infeccioso é inoculado na corrente sanguínea, durante a picada do inseto, e chega ao fígado, onde evolui para outro estágio. Depois dessa fase, os parasitos atacam os glóbulos vermelhos, onde se multiplicam, e, sucessivamente, invadem novas células. A destruição das hemácias gera anemia e a adesão de hemácias infectadas em pequenos vasos sanguíneos gera obstruções na circulação e inflamação nas paredes dos próprios vasos. Esses processos patológicos levam à manifestação de falência de diferentes e importantes órgãos, como o sistema nervoso central, os pulmões, os rins e o fígado. A íntima relação do homem com o meio ambiente nas matas tropicais, vivendo em acampamentos precários e provisórios para a garimpagem do ouro, facilita a exposição ao vetor e, consequentemente, à malária. Outra doença é a hepatite B, que é ocasionada pelo pequeno vírus VHB, que se propaga de uma vítima para outra através da transferência de fluidos corporais. O VHB é um agente infeccioso exclusivo do homem, embora existam vírus aparentados com o VHB, que podem acometer outros mamíferos e aves, produzindo doença muito semelhante. Não é uma típica doença tropical por acontecer em todo o mundo e por não necessitar de vetor para sua transmissão. No entanto, é nos trópicos onde encontramos os mais elevados índices de prevalência dessa doença, associada à pobreza e às más condições habitacionais e de higiene. No Brasil, historicamente, a hepatite B é mais comum na região amazônica. Embora também haja alta taxa de infecções em regiões fora da Amazônia, como certas áreas do Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. Os modos mais comuns de transmissão são a via sexual, a transmissão da mãe para o recém-nascido e a contaminação por sangue, em transfusões, cirurgias ou exposição a instrumentos perfurantes, como agulhas, seringas, alicates de unha, lâminas e material para tatuagens. A maioria das pessoas infectadas pelo VHB cursará com forma assintomática e benigna. A eliminação do agente ocorre em poucas semanas, com o previsível desenvolvimento de eficaz proteção imunológica. No entanto, em uma parcela dos pacientes a infecção não se resolve, tornando-se crônica. Embora normalmente a hepatite B crônica curse sem sintomas, muitos portadores desconhecem que tenham a doença. Podem advir consequências graves após anos de infecção,
como cirrose hepática e câncer primário do fígado. Outra doença muito perigosa é a leishmaniose. No Brasil existem atualmente 6 espécies de leishmania, responsáveis pela doença humana. Trata-se de uma doença que acompanha o homem desde tempos remotos e que tem apresentado, nos últimos 20 anos, um aumento do número de casos e ampliação de sua ocorrência geográfica, sendo encontrada atualmente em todos os estados brasileiros, sob diferentes perfis epidemiológicos. Leishmaniose visceral, LV, também conhecida como calazar e febre negra, é a forma mais severa de leishmaniose. É o segundo maior assassino parasitário no mundo, depois da malária, responsável de uma estimativa de 60 mil pessoas que morrem da doença a cada ano, entre milhões de infecções mundiais. Os parasitas são transmitidos pela picada do mosquitos flebótomos na Europa, Ásia e África, e pelo lutsomia nas Américas. A leishmaniose é uma doença que já existia desde tempos pré-históricos e que existe até hoje na maior parte do mundo. No Brasil, o maior número de casos são registrados nas regiões Norte e Nordeste, onde a precariedade das condições sanitárias favorecem a propagação da doença. Mas o aumento do número de registros na região Sudeste mostra que todo o país corre risco de epidemias de leishmaniose. Agora que conhecemos as doenças, vamos conhecer a opinião dos pesquisadores sobre elas, a forma de combatê-las e os cuidados que temos que tomar para evitá-las. Nós podemos observar que as regiões de garimpo eram as mais afetadas pela doença. Por quê? Primeiro, porque a doença malária é transmitida por um inseto, um mosquito, parecido com pernilongo. Esse mosquito, ele gosta muito das áreas de florestas, de água sombreada, e ele pica as pessoas que dormem com janelas abertas, portas abertas. Garimpeiro, na verdade, eles não possuíam casas, eles possuíam barracas. E a região que eles garimpavam era uma região de floresta, de muitas águas. Eles próprios, garimpando, facilitavam a criação desses mosquitos e, enfim, eles eram as principais vítimas. Às vezes os garimpeiros nos respondiam que já tinham tido de 10, 30, 50 ou até 200 malárias. E essas pessoas que respondiam que tinham muitas malárias eram pessoas cuja malária atual era menos sintomática. Eles tinham a malária como uma simples dor no corpo ou como uma simples gripe. Então nós vamos estudar também esse comportamento, ou seja, por que algumas pessoas têm malária e podem até morrer, ou por que outras pessoas têm malária e não sentem quase nada. E dessa pergunta nós pudemos também publicar alguns trabalhos na literatura internacional que respondia sobre o estado imunológico dessas pessoas que tiveram muitas malárias, que apresentavam muito mais evidências de resistência em relação àquelas que estavam se infectando pela primeira vez. Numa área que dá malária, ou mesmo fora da área que dá malária, uma pessoa que tenha qualquer desses sintomas, mas que tenha viajado para o nortão do estado, para o estado de Rondônia, Pará, Amazonas ou Acre, a gente suspeita de malária e faz o exame de sangue, e no exame de sangue a gente encontra evidências do parasito. A malária, portanto, é uma doença que tem fácil diagnóstico na nossa região, porque todo o serviço de saúde tem disponibilidade do exame e após esse diagnóstico, a malária é prontamente tratada com medicamentos fornecidos gratuitamente pelo Ministério da Saúde e tem cura. Os pacientes que ficam graves são aqueles que demoram a procurar o serviço de saúde, demoram a ter o diagnóstico e o tratamento, portanto, eles são mais suscetíveis de evoluir desfavoravelmente. A hepatite B ela é uma doença, para os estudiosos das doenças infecciosas, ela é uma doença muito interessante, é produzida por um vírus muito pequeno e que
tem uma capacidade de permanecer no organismo e de até ficar viável no meio por alguns dias, de forma que a infecção fica facilitada. Mas ela é transmitida por meio de fluidos corporais. Então é sangue, secreções sexuais e secreções de lesões de pele também podem levar a partículas infectantes desse vírus. Então, o modo de evitar essa doença é tentar evitar esses contatos. Então, a transmissão por sexo é um modo importante de transmissão dessa doença. E o sexo seguro, o sexo com proteção, com barreira física, ela pode fazer com que a doença seja evitada. O núcleo de pesquisas em doenças infecciosas e tropicais de Mato Grosso, da UFMT, foi que nos levou a focar, entre um de seus objetivos, o estudo das hepatites, né, em especial a hepatite B no nosso estado. E aí nós identificamos, fomos o grupo que confirmou a presença importante na parte norte do estado, em especial no noroeste, mais próximo de Rondônia e sul do Amazonas, e que de fato havia um contingente importante. E isso vinha acontecendo já nos anos 90, vitimando de forma assim, bastante particular os migrantes que foram assentados, né? Então, pessoas em condições de sem terra. Por vezes eles eram instalados aqui em municípios ainda emergentes, municípios que ainda estavam se estruturando, eram colocados em condições precárias, dentro da floresta muitas vezes, eram os lotes de terra que eles recebiam. E de algum modo fazer com que acontecesse que a doença se disseminava entre essas pessoas. Foi muito importante isso, porque a hepatite B é uma doença prevenível. Ela tem uma vacina bastante eficaz, né, que hoje, felizmente, já está mais barata e já está disponível na rede para os brasileiros até 24 anos de idade, mas na época isso ainda não acontecia. E hoje a nossa preocupação maior é que essa vacinação seja estendida aos adolescentes. O conjunto de doenças, né, que nós conhecemos como leishmaniose, que são também, assim como a malária, um grupo de doenças provocada por um micro-organismo do tipo protozoário, ela desde o início foi muito importante para o nosso grupo de pesquisa, junto ao FMT, nosso núcleo de estudo de doenças tropicais, porque era uma doença já muito prevalente no Mato Grosso, a leishmaniose cutânea. A leishmaniose tegumentar, que afeta principalmente a pele e as mucosas. Essa doença já de longo tempo é conhecida em nosso meio e causando muitos problemas em todas as regiões do estado. Também nos anos 90 começaram a acontecer casos de um modo mais grave da leishmaniose, que é a leishmaniose visceral, que em vez de acometer principalmente a pele e as mucosas, é uma doença que acomete os órgãos internos. E é uma doença muito vinculada à pobreza, muito vinculada ao ataque ao meio ambiente, à agressão ao meio ambiente e às novas populações que são instaladas na periferia das cidades, em contato maior com a zona rural, né, e desse limite entre a zona urbana e a zona rural. E às vezes em condições mais precárias de habitação acabam ficando expostos ao vetor que transmite essa protozoose. Os sintomas da leishmaniose visceral se confundem com outras doenças sistêmicas, com outras doenças graves, com outras doenças crônicas. A pessoa pode ter febre crônica, emagrecimento, ela começa a ter um consumo de suas energias, aparecem ou podem aparecer aumento de gânglios linfáticos e de vísceras, em especial do fígado e do baço. Dependendo do momento em que a doença é detectada, você pode ter às vezes um aumento muito importante desses órgãos, o que pode ajudar na orientação para o diagnóstico. E ela pode, em alguns momentos, né, atacar o sistema imunológico, o sistema hematopoético, produtor de sangue, fazendo com que às vezes a doença assuma semelhanças com o caso de leucemia ou o caso de hipoplasia da medula óssea, o que
pode confundir o caso, o diagnóstico, quando as pessoas não estão bem informadas de que naquela região estão acontecendo casos da leishmaniose visceral. Agora que você tem informações sobre essas doenças, fica muito mais fácil combatê-las e termos reforçado a imagem das nossas belezas naturais dos trópicos.